Olá, 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 Sagitário, tudo bem com vocês? Vamos lá para a sua tiragem para o mês de agosto? Eu sou a Dan Moraes, a alquimista aqui do canal, sejam muito bem-vindos, se é a sua primeira vez por aqui, é um prazer inenarrável ter você aqui comigo. Mês de agosto, conhecido por muitos como o mês mais longo do ano, né? É um mês que costuma ter 82 dias. Brincadeira, mas vamos nos preparar para ele. E ó, já pulou uma carta aqui. Vocês gostam de encontros, né? Vocês gostam de estar com pessoas que pensam como vocês, que olham, que têm as mesmas visões de vida de vocês, de reunir pessoas, né? Pra realizar coisas. Vocês gostam muito de celebrar, né? Mas é bem melhor celebrar quando depois de ter realizado alguma coisa, né? Não? O que vocês acham? Ó. O Papa é uma carta muito de vocês também. O Diabo. O Papa é a carta da sabedoria, né? É a carta da... remete um pouco também às questões religiosas, mas principalmente às leis, assim, sabe? 7 de ouro. Como que estão? As de espadas. Atrair para perto de vocês pessoas que pensam iguais, né? Bem, não igual, mas que com quem dá pra gente conversar, né? Assim, aí você pode dizer pra mim assim, pô, Dan, mas isso todo mundo, né? 7 de copas. Todo mundo, né, gosta de ter por perto pessoas com quem consegue conversar, né? Só que você já percebeu julgamento, primeira vez que elas saem. As de paus. E vamos ver o que a gente tem aqui no fundo do baralho. Rei de paus, primeira vez também que eles saem nas tiragens pro mês, né? Que eu já tô na segunda metade, tô gravando tudo pra depois soltar pra vocês. Aí você pode dizer pra mim, né? Pô, Dan, mas aí todo mundo, né? Gosta só de se relacionar com pessoas com quem consegue conversar. Mas você já percebeu que às vezes, conforme vai passando o tempo, né? E às vezes se você começa a estudar alguma coisa diferente, ou se muda um pouco a sua visão de mundo, e os interesses mudam um pouco. Às vezes tem algumas pessoas que, por mais que você goste, às vezes você não tem mais entrosamento de comunicação, às vezes é uma pessoa que às vezes não tem mais muito assunto. Então, o tom, né, dessa conversa é a gente avaliar pessoas, né? Tá muito relacionado a pessoas porque vem esse 3 de copas logo de cara aqui, né? E o julgamento tá falando pra gente, né? Ele vem trazer uma reflexão no sentido de... dentro dessa narrativa que eu tô construindo, assim, você tá convivendo com pessoas que estão caminhando pro mesmo lugar que você, né? Na mesma direção que você, sabe? Ou você, às vezes, convive com pessoas de forma superficial, sabe? Eu acho que o que tá pedindo aqui... Ó, temos 2 ases na mesa também, né? Um as de espada e um as de paus, agora que eu me dei conta disso. O as de paus fala muito de motivação no sentido de ideais, sabe? É muito relacionado com o signo de Sagitário. O as de espada fala do que a gente está comunicando, das nossas ideias, do que a nossa mente está pensando, né? E cai nisso que eu tô falando aqui, de às vezes a gente continuar se relacionando com pessoas, né? Que já não tem mais a mesma visão de mundo que a gente, que não estão com os mesmos interesses, né? E o diabo aqui me deu esse tom, porque o diabo é assim, né? Ele é uma carta muito dúbia, sabe? É difícil o diabo sair num lugar, numa posição só positiva, tá? Ele sempre traz uma pegada de você tá aproveitando, mas não tá muito no seu direito, você tá usufruindo, mas não é muito o que você tem que fazer agora. Será que você não tá passando por cima de ninguém? Ou será que você não tá sendo manipulado? Você não tá acorrentado a correntes que você não tá enxergando, sabe? Porque as pessoas, né, elas estão... Tem uma corrente aqui prendendo essas pessoas, sabe? Né? E a corda, ela cai aqui por trás, né? Então, às vezes, a gente tá preso, às vezes, a mapas mentais, né? A estruturas mentais que a gente não tem muita
consciência disso. E, no geral, as pessoas que estão ao nosso redor, às vezes elas podem estar ajudando nisso. De forma inconsciente também, tá, gente? Não é uma coisa que, não é que... às vezes tá tentando te manipular, mas eu não vejo que seja o caso aqui, tá? Eu vejo que rola um chamado, rola um momento, né? Esse mês de agosto vai ser um momento para vocês em que vocês vão precisar olhar para os frutos que você está colhendo e realmente avaliar se são os frutos que você estava esperando quando você plantou as sementes, sabe? Eu tô conseguindo e olhar com honestidade, sabe? Porque o que acontece? Às vezes a gente entra numa vibe de usufruir de coisas, às vezes a gente entra numa vibe, a gente acessa um lugar, tá? Esse rei de paus aqui pra mim é a personificação de quem tá me ouvindo, tá? De quem essa leitura vai ressoar, claro, tá? Então às vezes a gente chega num patamar de tipo autoconfiança, muita autoconfiança, sabe? Né? O rei de paus ele traz isso. Eu não duvido da minha capacidade de conseguir nada, de acessar nada, de conquistar nada. E isso, às vezes, descola um pouco a gente da realidade, né, gente? A gente se, né, porque, ó, aí junta o rei de paus com o papa, que é um autocentramento também, sabe? Não, eu tenho uma autoconfiança inabalável e eu acredito na minha capacidade de impor isso para as pessoas também. Aí a gente acaba, muitas vezes, atraindo só quem concorda com a gente, sabe? Porque essa carta, ela vibra no umbilical, né? Que é o emocional, né? A gente lida, às vezes, a gente atinge o emocional das pessoas e, no fundo, tem esse laranja aqui, que é o esplênico, né? Que é essa capacidade magnética que a gente tem de atrair as pessoas, que tá muito relacionado também com o rei de paus, né? Porque o rei de paus é o rei de fogo, então é também aquela coisa de a minha autoconfiança é tão inabalável que eu faço as pessoas acreditarem no que eu quiser que elas acreditem, entendeu? E por que essa pegada da manipulação? Por causa do diabo, gente. O diabo é uma carta que, quando ela aparece, ela tá indicando que ou você tá sendo manipulado ou você tá manipulando alguém, seja de forma consciente ou inconsciente, tá? Então, assim, a combinação, né? Aí a gente tem 2 sets na mesa, que é o 7 de ouro, que é o que eu falei, dessa coisa de... quando bate aquela consciência de, poxa vida, mas não era essa fruta que eu queria. Não era essa colheita que eu queria. Aí, o que acontece? Você tem que dar uns passos para trás, né? Aí o 7 de copas, né? Ele vem para lembrar a gente que, às vezes, eu posso ter me iludido em algum processo, em alguma etapa desse processo. Eu posso ter me confundido, eu posso ter agido, né, de um jeito que eu estava acreditando que era o jeito bacana, o jeito do bem, o jeito da luz, só que o tiro saiu pela culatra, né? Eu acho que não era isso, não era bem isso que eu estava imaginando. Ou às vezes, tá, gente? A gente só se dá conta que a gente investiu em alguma coisa negativa quando a gente começa a ter as ervas daninhas para colher. E aí que a gente olha e fala, poxa vida, errei, vacilei, né? Eu achei que não era isso, eu achei que ia dar outro resultado isso aqui, ó. Não era, né? Ou às vezes a gente se enganou até na hora da plantação, sabe? Às vezes a gente achou que era uma coisa que ia ser bom e quando a coisa acontece, mesmo sendo o que a gente imaginou, a coisa é ruim, a coisa faz mal, a coisa, entendeu? Né? É igual quando você proporciona muitas benesses materiais para um filho, sabe? Às vezes você teve uma infância difícil, você batalhou muito para conquistar as coisas na sua vida, você nunca teve, né? Nunca ganhou muito presente, a vida nunca foi muito fácil. E aí quando você tem um filho, você tá numa condição melhor, você, né? Ai, presente, facilidade e não sei o que, né? Não precisa ficar esperando muito para ganhar as coisas, ganha as coisas todo dia, não sei o que. Aí quando essa criança cresce, né? No geral, a gente acaba às vezes, né?
transformei meu filho num adulto mimado, num adulto que não sabe enfrentar a vida, que não sabe, entendeu? Encarar os desafios, que não tem limite, né? Que quer mais do que pode, sabe? Que não respeita ninguém. Então, o chamado aqui para o mês de agosto é avaliar todas as suas colheitas, sabe? Olhar para tudo que tá acontecendo na sua vida, todos os segmentos aqui, tá? Porque aqui não tenho, né, não tenho clareza, né? Porque, por exemplo, eu só tenho uma carta de paus, tá bem equilibrado aqui os naipes, tem muito arcano maior, né? A gente tem um rei, a gente tem 3 arcanos maiores, então pode ser qualquer coisa, tá? Se enquanto eu tava falando, você lembrou de uma situação de trabalho, é aí que você tem que olhar. Se enquanto eu tava falando, bateu com você essa história do filho, é aí que você tem que olhar. Saúde também, tá? Pensa na saúde. Porque, né, às vezes a gente negligencia a saúde por muito tempo e aí a gente percebe depois que tá dando um tiro no pé, né? Ou às vezes a gente faz uma escolha, né, que nem, vou virar vegana. Ok, eu também tô nesse processo, né? Eu também entendo racionalmente, né? E tanto ideologicamente quanto racionalmente, que a gente não precisa se alimentar, né? De outros seres que vivos, né? E tal. Mas aí, às vezes, o seu corpo, que sempre esteve acostumado a comer carne, ele começa a apresentar uma deficiência X de alguma coisa que vem na carne. Aí você olha e fala, poxa, né? E aí, o que eu vou fazer? Vou ficar suplementando ou vou flexibilizar um pouco a minha dieta, né? Então, é o chamado pra gente subir um degrau nesse olhar, nessa percepção, em como encarar a vida, sabe? Quais são os sinais que eu quero ouvir, pra quem eu quero dar atenção, né? O que eu quero deixar sepultar. Eventualmente, que pessoas eu quero deixar pelo caminho, né? Porque a gente começou falando de pessoas aqui. A gente começou a falar, falando sobre essa capacidade de celebrar e de estar com quem a gente, que pensa parecido com a gente, com quem a gente se entende. Mas será que essas pessoas que estão ao seu redor, né, com quem você se entende muito bem, elas estão te ajudando a crescer ou elas estão te estagnando, né? Elas estão te impedindo até muitas vezes de crescer. Porque às vezes a gente entra numa espiral de concordância que fica cômodo, né? A gente, né, falar com as pessoas que concordam com a gente, ouvir pessoas que falam o que a gente quer ouvir, né? Na época que eu trabalhava no terreiro tinha muito disso, né? Às vezes você percebia que alguns consulentes eles preferiam passar sempre nos mesmos médiuns, entendeu? Claro, não estou menosprezando aqui a qualidade, o acolhimento e o bom atendimento dos médiuns, mas assim, às vezes você percebia que não era uma questão de que, nossa, tá orientando direito aquela pessoa. Não, tá falando o que a pessoa quer ouvir, né? Aí a pessoa quer falar sempre com aquela pessoa ali, entendeu? Porque aquela pessoa, ela fala o que eu quero ouvir e tudo mais. Então, o conselho aqui, né, para esse mês, o chamado aqui para esse mês, Sagitário, diminui um pouco a intensidade, né, o volume das suas ideias e ouse se questionar um pouco no seu entorno, né? Claro, eu acho que tem situações e situações, né? Às vezes a gente tá se sabotando também. Às vezes a gente tá se envolvendo com pessoas que impedem a gente de ser autêntico, de ser íntegro, né? E minam os nossos ideais, o que eu acho que não combina muito com Sagitário, porque Sagitário é muito não é que é autocentrado, mas tem um nível de autoconfiança geralmente bom, né? Tem algumas exceções. Conheço algumas pessoas que não têm esse nível tão alto, mas assim, no geral, né, tem esse nível de confiança. Só que toma cuidado para isso não virar também uma autoconfiança que não se questiona, sabe? Que não se abre para novos aprendizados, né?
para aceitar liderança, né? Sagitário às vezes tem muita dificuldade com liderança, né? Porque como vocês né, acham que sabem muito, assim, são muito dogmáticos em algumas coisas, às vezes tem dificuldade de aceitar lideranças de outras pessoas, né? Porque vocês já estão num patamar, assim, que vocês são os donos da lei, né? Vocês são, né, quem dá as cartas, das coisas, sabe? Então, precisa tomar cuidado com isso. E aí, como conselho dos anjos, pulou aqui o anjo da guarda, sabe? Então, assim, né, aqui a gente tem um anjo também, né? O anjo Gabriel aqui tocando as trombetas. Então, tem uma proximidade espiritual aí de você pra te fazer abrir a cabeça. Só que você precisa permitir, né? O anjo da guarda, assim como o vampiro, ele não entra sem ser convidado, sabe? Então a gente precisa, assim, o diabo também, o diabo só entra se for ser convidado. Então a gente precisa permitir essa intercessão, essa interferência, né, da espiritualidade, sabe? A gente não por mais que eles nos livrem de muitos males no decorrer dos nossos dias, no desenrolar da nossa vida, quando a gente, para fazer alguma mudança mesmo estrutural no nosso modo de enxergar as coisas, a gente precisa permitir, sabe? Então, se você sente, né, que isso bateu de alguma forma, sabe? Reconhece qual que é o departamento da vida que você está precisando dessa ajuda e peça, e convide, e permita. E aí as coisas se ajeitam, né? Porque no topo do jogo a gente tem o julgamento, que é essa carta de ressurreição, sabe? E às vezes, na verdade, você já tá até sentindo um certo desgaste, porque o diabo, ele traz muitas... Porque 2 ases na mesa, ele tá pedindo um começo de novas coisas, né, gente? Então, assim, se permitir, sabe? E o diabo, por mais que ele traga prazeres mundanos, né? Prazeres, assim, físicos até, de certa forma, né? Todos os excessos também estão nessa carta, né? Excesso de comida, excesso de sexo, excesso de tudo, sabe? Né? As obsessões, estão tudo aqui. Então isso desgasta a gente também, né? E aí chega as trombetas do apocalipse pra falar, ó, acabou, né? Deu, sabe? Esgotou, já foi até o limite, agora é a hora da gente recomeçar, né? Num novo patamar, num andar acima, né? Novos ideais, ou às vezes não é nem novos ideais, é tipo, lapidar um pouco mesmo, crescer a importância, né? Da coisa toda. E confiar no seu anjo da guarda, né? Confiar, pedir essa ajuda e se abrir para receber. Tá bom, Sagitário? Espero que vocês tenham gostado. Puxãozinho de orelha, né? Tudo, né, gente? Porque se tá tudo muito bem, né? Não tem porquê. A gente tá aqui pra evoluir. A vida é assim, funciona. Um beijo, até o próximo vídeo.